Ore com este salmo para paralisar pesadelos e proteger seu sono. Nunca mais tenha medo de dormir. O medo que chega no escuro. Há noites em que o corpo está cansado, mas a alma parece em alerta. Você tenta fechar os olhos, mas algo dentro de você permanece acordado. O quarto está silencioso, mas a mente fala alto. E de repente, no meio da madrugada, aquele velho medo volta. O coração dispara. As imagens surgem como sombras que você não convidou. É como se o escuro tivesse vida. É como se o descanso tivesse sido tomado de você. Talvez você tenha se acostumado a acordar no meio da noite com o coração acelerado, sem saber explicar o motivo. Talvez você tenha sentido o peso de algo invisível pairando sobre o sono. Ou talvez tenha aprendido a dormir com medo, esperando que a noite passe rápido. Mas esta oração não é uma repetição de palavras. É uma batalha espiritual silenciosa. É um convite para que Deus entre exatamente onde o medo se esconde. Hoje você não vai apenas ouvir uma oração. Você vai sentir o Espírito Santo se mover dentro do seu quarto, dentro da sua mente, dentro do seu coração. Porque há algo que muitos não sabem. Deus trabalha enquanto você dorme. Ele não precisa que seus olhos estejam abertos para agir. O mesmo Deus que criou o dia também fez a noite, e ele não perdeu o controle sobre ela. Talvez o medo venha de lembranças, de traumas, de dores antigas. Talvez os pesadelos sejam ecos do passado, tentando achar espaço em seus pensamentos. Mas Deus não permitirá que a escuridão dite o tom das suas noites. Ele prometeu, em sua palavra, ser luz nas trevas, refúgio na madrugada, abrigo no perigo. E hoje, esse abrigo será o seu descanso. Se você sente que essa mensagem é para você, fique aqui comigo até o fim. Não feche este vídeo. Não é coincidência você estar ouvindo estas palavras. Enquanto você escuta, algo começa a mudar. Porque a voz de Deus não grita, ela toca o interior com paz. E essa paz é o que vai envolver seu sono hoje. Você vai perceber aos poucos que o peso no peito começa a se desfazer, que o medo perde força, que o ar fica mais leve. Porque quando o Espírito de Deus entra em um ambiente, o medo sai. A presença dele preenche cada espaço onde antes havia inquietação. E o que antes era uma noite de terror, se torna uma noite de encontro com a paz. Esta oração vai conduzir você a um novo tipo de descanso. Um descanso que não é apenas físico, mas espiritual. Porque há sono que cansa e sono que cura. O primeiro vem do corpo. O segundo vem de Deus. Hoje, você vai experimentar o segundo. Enquanto ouve, permita-se respirar mais lentamente. Sinta o ar entrando e saindo. Este é o primeiro sinal de que o seu corpo está começando a descansar. Tudo que o inimigo tentou usar para atormentar suas noites será desfeito agora, em nome de Jesus. Nenhum pesadelo, nenhuma lembrança, nenhum medo terá autoridade sobre o seu sono. Porque o seu descanso é um altar, e sobre esse altar, Deus está presente. Nos próximos minutos, você vai ouvir um salmo que poucos conhecem como chave espiritual contra o medo noturno. Ele foi escrito por alguém que também conhecia a escuridão, mas descobriu que o verdadeiro refúgio não é a luz do dia, é a presença de Deus. E quando essa presença enche o quarto, nenhum mal consegue permanecer. Se puder, diga baixinho: Senhor, eu recebo a tua presença. Isso basta. Não precisa entender tudo agora. Apenas sinta. Deixe que a paz se instale onde antes havia perturbação. A voz de Deus está prestes a silenciar toda voz contrária ao seu descanso. Esta não é apenas uma oração para dormir bem. É uma declaração espiritual. A noite é de Deus, e eu descanso sob a sua guarda. Enquanto você ouve, não lute contra o sono.
Deixe-o chegar. O Espírito Santo está transformando o escuro em abrigo, o medo em confiança e o silêncio em presença divina. Hoje, o seu quarto será um santuário, o seu travesseiro será um altar de descanso, e o seu sono será guardado pelo mesmo Deus que sustenta o universo. Ele já está aqui, e quando ele está, o medo não tem lugar. Agora prepare seu coração. Vamos entrar juntos no território da paz, onde o medo não sobrevive e o descanso é restaurado pela presença de Deus. Se você sente que essa oração já está falando com o seu coração, permaneça comigo até o fim. Deus vai tocar seu sono e calar o medo de uma vez por todas. O território espiritual da noite. A noite sempre teve um mistério próprio. Para alguns, é apenas o intervalo entre um dia e outro. Para outros, é o momento em que o coração revela tudo aquilo que tentou esconder enquanto o sol brilhava, porque o escuro tem o poder de amplificar o que está dentro. Quando o mundo se cala, a alma começa a falar. E nem sempre o que ela diz é fácil de ouvir. Talvez você já tenha sentido isso, o peso invisível que chega assim que as luzes se apagam. A mente começa a girar, lembranças ressurgem e um medo antigo volta a pulsar. O quarto parece o mesmo, mas o ambiente muda. Há uma inquietação no ar, como se o coração perdesse o chão. É nesse território silencioso que muitos travam suas maiores batalhas. Não contra pessoas, mas contra pensamentos, memórias, angústias e forças que tentam roubar a paz. A revelação do Salmo da proteção noturna. Existem salmos que acalmam, outros que fortalecem. Mas há um, em especial, que foi escrito para guardar a alma durante a noite. Ele não é um texto de guerra, mas de confiança. Não foi feito para ser gritado, mas sussurrado ao pé da cama, como quem entrega o coração nas mãos de Deus antes de adormecer. Esse é o Salmo 121. O cântico do descanso e da vigilância divina. O salmista começa dizendo: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Essa pergunta revela o mesmo sentimento que muitos têm antes de dormir. É o momento em que a mente busca soluções, em que os pensamentos se tornam montanhas intransponíveis. Mas a resposta vem como um sopro de fé. O socorro não vem do que se vê, mas do que se crê. O Deus que fez o céu e a terra também criou o repouso, e Ele mesmo é o guardião do sono. No verso seguinte, há uma promessa que silencia todo medo noturno. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Isso significa que, mesmo enquanto você dorme, Deus está acordado. Ele não se distrai. Ele não perde o controle. Nenhuma sombra se move sem que ele saiba. É como se o salmista dissesse: durma tranquilo, porque há olhos divinos vigiando cada instante do seu descanso. O texto segue: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Essa expressão sombra à direita, na cultura hebraica, era símbolo de presença constante e proteção pessoal. Significa que Deus não está distante. Ele está junto, colado à sua existência, tão perto quanto a própria sombra. Mesmo no escuro, quando nada se vê, a presença dele cobre e envolve. Quando o salmista escreve: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, ele fala de equilíbrio. De dia, Deus protege das pressões, à noite, das perturbações internas. O brilho da lua era associado na tradição antiga a ataques espirituais, confusão mental e sonhos perturbadores. Por isso, esse versículo é uma promessa direta contra pesadelos e opressões noturnas. O Senhor guarda a mente quando ela entra no território do sono. E então, vem o clímax espiritual do Salmo. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída,
desde agora e para sempre. Aqui está o segredo. Não se trata apenas de proteger o corpo, mas a alma, o centro das emoções, da consciência e da fé. Deus não guarda só o lado de fora, Ele habita o lado de dentro. Quando você recita esse salmo com o coração aberto, algo acontece no invisível. Há uma mudança de atmosfera. As trevas perdem poder e a luz de Deus ocupa o espaço. O ambiente físico, o emocional e o espiritual se alinham ao mesmo tempo. O medo, que antes parecia uma presença, se dissolve na presença maior de Deus. Esse é o salmo da vigília divina, o cântico dos que dormem sob a guarda do Altíssimo. Ele não promete ausência de noite, mas segurança dentro dela. Ele não elimina o escuro, mas coloca luz dentro do coração. E é isso que quebra o ciclo dos pesadelos. A certeza de que o quarto pode estar silencioso, mas não está vazio. Imagine essa cena. Enquanto você fecha os olhos, o Espírito de Deus permanece de pé. Ele observa cada respiração, acalma cada pensamento e sussurra: eu estou aqui. Nenhuma sombra entra, nenhum medo avança. O próprio Deus se torna o muro ao redor da sua cama. É essa revelação que transforma o ato de dormir em um ato de fé. Então, ao se preparar para o próximo momento, leve essas palavras dentro de você. O Salmo 121 não é apenas poesia, é proteção. Não é apenas antigo, é eterno. E quando ele é recitado em fé, ele muda o que acontece no invisível. Agora que a promessa foi revelada, vamos nos preparar para recebê-la de fato, com o corpo e a mente em estado de descanso espiritual. Mas a Bíblia revela algo que muda completamente essa percepção. A noite não é o domínio do medo, é o campo onde Deus trabalha de forma invisível. O salmista escreveu: Deus dá aos seus enquanto dormem. Isso significa que o escuro nunca foi a ausência dele. Pelo contrário, é o cenário que ele usa para curar, restaurar e libertar. Enquanto os olhos humanos veem escuridão, Deus enxerga oportunidade. O silêncio da noite é o lugar onde ele fala mais baixo, mas também mais fundo. Quando o barulho do mundo se apaga, a voz de Deus encontra caminho livre para tocar o coração. Por isso, os ataques espirituais que acontecem nesse horário não são sinal de abandono, mas de importância. Quanto maior a batalha na noite, maior a unção reservada para o amanhecer. A escuridão tenta convencer a mente de que está sozinha. Mas quem conhece a presença de Deus entende. A noite tem dono. E o dono não é o medo. O dono é o Senhor. Ele criou as estrelas, nomeou cada uma delas, espalhou luz em meio ao vazio. Ele é especialista em transformar trevas em abrigo, desespero em confiança e silêncio em comunhão. Pesadelos, medos noturnos e inquietações são muitas vezes sinais espirituais de uma alma cansada. Eles surgem quando o corpo dorme, mas a mente ainda está lutando. São fragmentos de preocupação que a alma não conseguiu soltar. É por isso que Deus deseja que você não apenas durma, mas descanse nele. O descanso em Deus é o antídoto para o medo. Cada vez que você se deita, o céu monta guarda sobre você. Anjos se posicionam ao redor da sua cama. Há uma presença divina que vigia o seu sono, mesmo quando você não a sente. Por isso, o que realmente acontece na noite não é invisível. É sagrado. A guerra espiritual pode tentar cercar, mas a luz de Deus sempre vence. Nenhum pesadelo tem poder sobre quem descansa debaixo das asas do Altíssimo. A noite é o campo da fé silenciosa. É onde você não enxerga, mas confia. É onde você não entende, mas sente a presença de um Deus que vela, protege e guarda. Ele não dorme, não cochila, não se distrai. Ele está presente em cada respiração,
em cada batida do seu coração, em cada suspiro antes de adormecer. Quando você entende isso, algo muda dentro de você. O medo perde espaço. Porque quem aprende a ver a noite como território de Deus, dorme como quem está dentro de um refúgio. Não há escuridão capaz de apagar a luz que ele acende no interior de quem crê. Então, antes de seguirmos para a próxima parte, permita-se declarar em silêncio: Senhor, esta noite é tua. Meu sono te pertence. Nenhum mal habitará aqui. Agora, respire fundo e perceba. O ambiente começa a mudar. A presença de Deus está aqui. E é nessa presença que vamos continuar, entrando mais fundo no poder do Salmo que paralisa o medo e transforma o sono em paz. Preparação do corpo para receber paz. Antes que a paz alcance o coração, ela precisa encontrar espaço dentro do corpo. E é por isso que agora, neste exato momento, você vai começar a preparar não apenas a mente, mas também o seu corpo para o descanso que vem de Deus. Porque o Espírito Santo não trabalha apenas na alma, ele toca músculos, respiração, batimentos. Ele reorganiza o caos físico que o medo gerou. Oração guiada, selando a mente contra pesadelos. Senhor, neste momento santo, eu te apresento esta vida que está ouvindo esta oração. Tu sabes o quanto o medo da noite pode pesar, o quanto o descanso se torna difícil quando o coração está em alerta. Mas agora, Senhor, pedimos que a Tua presença invada este quarto, cada canto, cada pensamento, cada respiração. Que o Teu Espírito envolva esta mente como um manto de luz. Pai, o inimigo tenta usar o escuro para semear o medo. Mas a Tua palavra diz que as trevas não podem resistir à Tua luz. Então, neste instante, que toda sombra espiritual se dissipe, que nenhuma força contrária permaneça aqui, que o ambiente físico, emocional e espiritual seja coberto pela Tua autoridade. Porque quando o Teu nome é pronunciado, todo mal recua. Senhor, entra nas profundezas dessa mente cansada. Fecha as portas que o medo abriu. Acalma as imagens que se repetem quando os olhos se fecham. Remove as lembranças que o inimigo usa para atormentar o sono. Declara com Tua voz poderosa: silêncio. E onde havia perturbação, que haja descanso. Onde havia ansiedade, que haja serenidade. Onde havia escuridão, que haja luz. Tu és o Deus que fala com o coração humano, até mesmo durante o sono. Por isso, hoje pedimos que cada sonho seja purificado por Ti, que cada pensamento noturno seja transformado em oração, que cada imagem de medo seja substituída por visões de paz, que o inconsciente seja tocado pelo Teu Espírito. Nenhum pesadelo resistirá à Tua presença. Senhor, visita agora esta mente como o médico das emoções. Remove o peso do dia, dissolve a culpa, desarma os pensamentos de perigo. Toca as memórias que ferem e apaga o poder delas sobre o descanso. Coloca Tua mão sobre a fronte e diz: acalma-te. Porque quando Tu dizes isso, até o vento e o mar obedecem. E se a tempestade dentro desta pessoa tem rugido, ela se aquietará agora sob o Teu comando. Pai, estabelece Tua presença neste quarto como uma muralha invisível. Que os anjos estejam posicionados ao redor da cama, guardando, protegendo, vigiando. Que cada canto deste espaço seja cheio do Teu Espírito. Nenhum espírito de perturbação terá acesso. Nenhuma seta de medo entrará. O que pertence ao inimigo perde o direito agora, em nome de Jesus. Senhor, cobre esta pessoa com Teu manto. Que esse manto seja pesado de paz, denso de amor, macio como um abraço celestial. Que o calor da Tua presença substitua qualquer frio de solidão.
Que o som da tua voz interna seja mais alto do que qualquer ruído de medo. Que até o silêncio da noite declare: Deus está aqui. Pai, apaga da mente as imagens assustadoras. Dissolve lembranças de pesadelos antigos. Corta as raízes espirituais de tudo que gerou tormento. O Senhor está restaurando o sono, limpando o subconsciente e colocando ordem onde havia caos. E agora, Senhor, eu te peço, sela esta mente com o teu selo de paz. Nenhum pensamento estranho, nenhuma força opressora, nenhuma lembrança negativa poderá invadir esse descanso. A mente está guardada, os sonhos estão consagrados, o corpo está sob o teu cuidado. Enquanto o corpo adormece, o teu espírito trabalha. Enquanto os olhos se fecham, tua mão permanece estendida. E no mundo invisível, há movimento de anjos, luzes que brilham, correntes que se quebram. O que antes era medo, agora é fé. O que antes era escuridão, agora é claridade. O que antes era tormento, agora é descanso santo. Senhor, obrigado porque tua presença é o abrigo que nenhum inimigo pode atravessar. O sono desta noite não será interrompido pelo medo, mas pela tua voz dizendo: eu estou aqui. Que essa alma aprenda a confiar mesmo dormindo, porque o teu cuidado é constante e o teu amor não dorme. Agora, Espírito Santo, envolva completamente este coração. Preencha cada espaço com tua luz. Cada respiração será um lembrete da tua presença. Cada batida do coração será o compasso da tua paz. Nenhum pensamento contrário à tua vontade permanecerá. O corpo repousa, a mente silencia e o espírito descansa em ti. Senhor, que esta noite marque o fim do medo e o início de um novo tempo. Que o descanso volte, que o sono seja restaurado e que o coração acorde leve, renovado e cheio de paz. Em nome de Jesus, declaramos: toda perturbação cessa, toda escuridão recua, toda alma encontra descanso. Amém. Agora que o ambiente espiritual foi selado e a mente guardada, entraremos no momento mais transformador da oração: as declarações proféticas para quebrar o medo. Palavras que reprogramam a alma e estabelecem proteção duradoura. Feche os olhos devagar. Inspire profundamente. Deixe o ar entrar e sair sem pressa. Sinta o ar passando pelas narinas, descendo até o peito. Ao expirar, imagine que junto com o ar sai toda a tensão, toda a preocupação acumulada durante o dia. A cada respiração, o corpo entrega um pouco mais do controle. O ritmo desacelera e o coração começa a encontrar outro compasso. O compasso da paz. Agora solte os ombros. Deixe que desçam naturalmente. Perceba o quanto estavam pesados, como se carregassem o peso do mundo. Mas não é mais necessário. Você não precisa segurar o que Deus já decidiu cuidar. Relaxe o maxilar, o pescoço, as mãos. Deixe que o corpo entenda pelo gesto o que a alma está começando a compreender. Não há perigo agora. Enquanto respira, imagine que o ambiente ao seu redor muda. O quarto deixa de ser apenas um espaço físico e se torna um lugar sagrado. Cada canto é envolvido por uma luz suave. Não uma luz que ofusca, mas que conforta. Essa é a presença de Deus se manifestando. Onde antes havia inquietação, agora há cobertura. Onde antes havia sombras, agora há um brilho calmo, constante e protetor. O medo é uma força que se alimenta de movimento. Quanto mais o corpo se agita, mais ele cresce. Mas a paz de Deus é o contrário. Ela nasce do silêncio, se espalha na quietude e amadurece na entrega. Por isso, não lute contra o sono, não force o descanso. Apenas permita. Permita que o corpo obedeça ao espírito e entre em harmonia com o céu. Sinta o peso do corpo sobre o colchão.
Sinta o toque dos lençóis. Perceba o quão sustentado você está. Assim como o corpo é sustentado pela cama, a alma é sustentada pelas mãos de Deus. Não há nada a provar, nada a resolver agora. Apenas existir, apenas respirar, apenas descansar. O medo de dormir é uma ilusão criada pela mente cansada. Ela tenta te convencer de que, se você relaxar, algo ruim pode acontecer. Mas há um segredo espiritual. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você fecha os olhos, Ele vigia. Enquanto você descansa, Ele age. Você não perde o controle. Você o entrega nas mãos certas. Continue respirando fundo, agora mais devagar. Sinta o ar entrar, segure por um instante e solte. Repita mentalmente: Senhor, eu descanso em Ti. Mais uma vez: Senhor, eu descanso em Ti. Perceba o que acontece dentro de você quando essa frase ecoa. É como se o corpo reconhecesse a autoridade dessas palavras. O coração desacelera, o peito se abre, a mente cessa a guerra de pensamentos. É nesse estado de rendição que o Espírito Santo começa a atuar. Agora imagine que cada respiração traz algo novo, um sopro de vida, de serenidade. O ar que entra carrega a presença divina, e o que sai leva tudo que não pertence mais a você. Preocupações, imagens ruins, lembranças dolorosas. O ambiente se transforma em um refúgio. O corpo e a alma se alinham ao ritmo do céu. Deus não criou o sono apenas como pausa, mas como cura. O descanso é a maneira dele restaurar o que o dia destruiu. E é por isso que você não precisa lutar contra o cansaço. Ele é o sinal de que o corpo está pedindo para ser cuidado. Neste momento, o Criador está cuidando de você. Deixe que o Espírito toque suas emoções. Permita que ele acalme até os músculos mais tensos, os pensamentos mais barulhentos, as lembranças que ainda ecoam. Ele está transformando a agitação em serenidade, o medo em confiança, o peso em leveza. Agora, silencie por dentro. Sinta a respiração se tornar cada vez mais suave. O corpo inteiro se rende à paz que vem do alto. O quarto se torna templo, o silêncio se torna oração, e o descanso se torna um ato de fé. Você não está dormindo por acaso, está descansando nos braços de Deus. E é com essa calma que agora entraremos no momento mais importante, a oração de proteção e libertação dos pesadelos. Declarações proféticas para quebrar o medo. Agora que o ambiente espiritual foi selado e o coração envolvido pela presença de Deus, é momento de declarar, com fé e autoridade, as palavras que reprogramam a mente, acalmam o corpo e quebram o ciclo do medo. Essas declarações não são apenas frases, são verdades espirituais que ecoam no mundo invisível e se firmam como escudo sobre a sua alma. Cada palavra tem o poder de realinhar pensamentos, dissolver lembranças ruins e ancorar a sua paz no cuidado de Deus. Repita mentalmente comigo, com a respiração leve e o coração rendido. Eu estou guardado por Deus. Nenhuma força do mal tem poder sobre mim. O Senhor me envolve com sua luz e me cobre com suas asas. Aonde a luz de Deus está, as trevas não permanecem. Eu descanso na presença do Altíssimo. O medo perde força quando o nome de Deus é pronunciado. O mal se curva diante da santidade que habita em mim. A presença do Senhor é minha segurança invisível, meu abrigo e meu refúgio. Meu sono pertence a Deus. Nenhum pesadelo poderá invadir o território do meu descanso. Enquanto durmo, os anjos do Senhor permanecem ao redor da minha cama, guardando meu corpo, minha mente e meu espírito. Minha mente está em paz. Todo pensamento de medo é silenciado agora pela voz do Espírito Santo. Onde antes havia ruído, agora há harmonia.
Onde antes havia tensão, agora há leveza. A presença de Deus reprograma meus pensamentos e traz ordem ao caos interior. O Senhor é meu escudo. Nada que venha contra mim prosperará. O medo, a ansiedade e as lembranças ruins não têm mais domínio. O nome de Jesus é a muralha que me protege. Eu habito em segurança. Mesmo quando meus olhos se fecham, o Senhor está desperto. Ele vela o meu sono, Ele me cobre com seu cuidado. Nenhum mal entra onde Deus está. O inimigo não tem mais acesso. Nenhuma seta invisível, nenhum espírito de perturbação, nenhum ataque mental poderá me tocar. A presença de Deus é uma fortaleza que ninguém atravessa. A paz me envolve por completo. Ela cobre minha mente, desce ao meu peito e se espalha pelo meu corpo. Cada respiração é um lembrete da fidelidade de Deus. Eu me sinto leve, protegido e profundamente amado. O Senhor está comigo agora. Mesmo nas horas mais silenciosas da madrugada, Ele está presente. Ele acalma o que me assustava e transforma o medo em confiança. Eu sou dele e ele é meu. A escuridão perdeu sua voz. Nenhum som, nenhuma sombra, nenhum pensamento poderá roubar o descanso que o Senhor me deu. Porque a luz de Deus é constante, mesmo quando o quarto está escuro. Eu descanso sob as promessas de Deus. Elas não falham, não mudam, não se abalam. O que Ele prometeu, Ele cumpre. E Ele prometeu paz àqueles que o buscam. A minha alma se aquieta. Ela não luta, não teme, não foge. Ela se rende. O coração desacelera, a mente descansa e o corpo começa a soltar cada peso. Nada me separa do amor de Deus. Nenhum medo é forte o bastante. Nenhuma lembrança é escura o bastante. Nenhuma dor é profunda o bastante. O amor de Deus é maior do que tudo. Agora, visualize essas palavras como luz. Cada declaração que você ouviu acende uma chama no ambiente. Uma chama que dissipa as trevas e transforma o espaço ao seu redor em refúgio de paz. O quarto se torna um santuário. O silêncio, antes ameaçador, agora é santo. Permita-se sentir. O corpo começa a ficar mais pesado, o peito mais leve e a mente mais calma. Cada frase pronunciada pelo Espírito de Deus dentro de você é uma muralha sendo erguida, tijolo por tijolo, ao redor do seu descanso. Você está protegido. O inimigo foi vencido. O medo perdeu território. E o que agora reina é a paz de Cristo, que ultrapassa todo o entendimento. Continue respirando fundo, porque agora entraremos no momento mais profundo deste encontro. A visualização sagrada, a luz que guarda, enquanto você dorme. Aqui, o Espírito de Deus tocará o seu imaginário e selará definitivamente sua alma em descanso. Visualização sagrada, a luz que guarda, enquanto você dorme. Feche os olhos do coração e imagine a cena com calma. O ambiente ao seu redor começa a mudar. O ar, que antes parecia denso, agora se torna leve. O quarto, que há pouco carregava o peso das preocupações, começa a se encher de uma luz suave. Não uma luz comum, mas uma presença viva. É a presença de Deus. Ela não chega de forma brusca, mas como o amanhecer que toca o horizonte lentamente, dissipando as sombras sem fazer barulho. Aos poucos, essa luz cobre as paredes, o chão, o teto, e chega até você. Ela não cega, não assusta, não impõe. Ela abraça, é morna, serena e tem o perfume de descanso. Essa luz não está apenas fora. Ela também começa a preencher o espaço dentro de você. O peito que antes doía começa a se expandir em paz. A mente que girava sem parar começa a silenciar. É como se cada pensamento turbulento fosse sendo envolvido por um manto invisível de serenidade.
Essa luz é o Espírito de Deus em movimento. Ela toca o que o medo feriu, passa por dentro das memórias que ainda doem, pelas lembranças que você queria apagar. E onde havia escuridão, agora há consolo. Onde havia agitação, agora há harmonia. Onde havia medo, agora há confiança. Respire fundo, inspire a presença de Deus, expire a tensão, inspire paz, expire o medo. Cada respiração é uma troca divina. O que é humano sai, o que é sagrado entra. Enquanto você respira, imagine essa luz descendo do alto, tocando suavemente a sua cabeça, descendo pelos ombros, percorrendo os braços, chegando às mãos. Sinta como se cada músculo, cada fibra, cada parte do seu corpo estivesse sendo envolvida em descanso. Agora essa luz desce até o peito. Ela toca o coração e muda o ritmo. O que antes batia apressado, agora pulsa tranquilo, alinhado à paz do Criador. A luz se espalha pelas costas, alcança o abdômen, as pernas, até chegar aos pés. Todo o corpo está envolto em um manto dourado e silencioso. Nenhum som externo importa. Nenhum pensamento tem mais poder. A luz cobre tudo. Imagine que do lado de fora da sua casa há sentinelas invisíveis. São os anjos do Senhor, posicionados em volta de cada janela, de cada porta, de cada canto do lar. Eles não dormem, não se distraem, não se afastam. Eles guardam, eles vigiam, eles sustentam o descanso que Deus preparou para você esta noite. Agora, visualize o teto se abrindo em sua mente, não com medo, mas com admiração. Acima, há um céu sem nuvens, um campo infinito de luz celestial. Dela, desce uma coluna de presença, forte e suave ao mesmo tempo. Ela toca o seu lar, o seu quarto, e permanece. Essa é a cobertura divina. A partir deste momento, nenhum pesadelo tem permissão para entrar. Nenhum pensamento perturbador atravessa a barreira de luz que o próprio Deus ergueu. A atmosfera muda completamente. O quarto se torna um refúgio sagrado. O travesseiro se transforma em altar. A cama se torna abrigo. E o sono agora é um ato de fé. Dormir não é mais se desligar. Dormir é confiar. Deixe o corpo pesar sobre o colchão. Sinta a força da gravidade como um lembrete. Deus está sustentando você. Não há perigo, não há pressa, não há luta. Você está no centro da vontade de Deus. Tudo está seguro. A luz continua brilhando, suave e constante. Nenhum vento a apaga, nenhuma sombra a alcança. É a luz da presença do Altíssimo, firme, eterna, silenciosa. Mesmo quando você adormecer, ela não se apaga. Ela continuará sobre você, guardando cada batimento, cada sonho, cada respiração. E à medida que a consciência começa a flutuar entre o despertar e o descanso, você percebe: o medo se foi. A mente está quieta, o corpo está leve, a alma está entregue. O próprio Deus vela por você esta noite. Nada precisa ser dito agora. Apenas receba. O Espírito Santo está aqui, selando o seu descanso com paz. O mal não atravessa a presença divina. O pesadelo não tem mais autoridade. A noite antes temida, agora é santa. Durma em paz. A presença de Deus cobre você como uma muralha invisível. A luz permanece. Os anjos estão de pé. O céu está em guarda. E o amanhã será leve, porque o Senhor está no controle de tudo. Agora, deixe que o silêncio complete o que as palavras já começaram. Neste instante, tudo o que precisa acontecer é descanso, silêncio terapêutico, o som da presença de Deus. Agora, tudo desacelera. O corpo, a mente, o ambiente. O que resta
É o som da respiração e o leve murmúrio da alma sendo embalada pela paz. É aqui que o silêncio deixa de ser ausência de ruído e se torna presença, a presença de Deus. Ele não fala com barulho, ele fala no intervalo entre um pensamento e outro. No espaço entre o medo que se despede e a paz que chega. Imagine que o ar ao seu redor se torna denso de calma, nenhum som forte, apenas o respirar do Espírito que sopra suavemente. Cada inspiração é como um toque divino, e cada expiração leva embora a ansiedade que ainda insistia em ficar. Você começa a perceber que não precisa se esforçar para sentir, basta permitir. O silêncio não exige nada, ele oferece tudo. Nesse instante, Deus não está te pedindo palavras. Ele não quer explicações, justificativas, promessas. Ele só quer que você esteja, que descanse, que confie. O silêncio é o idioma da fé. Porque quem confia não precisa falar o tempo todo. Apenas se entrega. Ouça o som distante de uma brisa imaginária. O vento leve que passa por dentro do seu coração e reorganiza tudo. É o Espírito Santo ajustando o que estava fora do lugar. Você não vê, mas sente. A mente, antes inquieta, começa a se dissolver em paz. O corpo pesa, mas não é cansaço, é entrega. O coração desacelera e encontra ritmo na voz do Criador que sussurra sem palavras: estou aqui. O silêncio agora se torna presença viva. Ele envolve o ambiente inteiro. O teto, o chão, as paredes, a cama. Tudo parece respirar junto com você. É como se o próprio quarto tivesse se transformado em um templo e o altar fosse o seu descanso. Nenhum mal tem voz aqui. Nenhuma lembrança assustadora encontra eco. O silêncio se tornou um escudo. Fique assim por um instante. Respire. Sinta o peso do corpo sendo acolhido pela cama como se ela fosse o colo de Deus. Não lute contra o sono. Ele é uma forma de oração. Quando o corpo dorme em paz, é a alma dizendo: eu confio em ti. Agora imagine que o tempo diminui a velocidade. As horas deixam de correr. Tudo o que existe é este momento. Nenhum pensamento do amanhã, nenhum resquício do ontem, apenas o agora, e o agora é sagrado. Você não precisa compreender o silêncio, precisa apenas permitir que ele o envolva. Porque o silêncio de Deus não é distância, é profundidade. É nesse espaço sem palavras que ele restaura o que foi desgastado pelo medo. Deixe o som ambiente te conduzir. Pode ser o som do vento, da chuva, ou o sussurro quase imperceptível de uma música suave. Permita que esses sons se tornem como trilhas que conduzem a alma a um lugar de paz. Cada nota é como uma gota de calma que cai dentro do peito. Agora, lentamente, imagine que há uma cortina de luz sendo fechada sobre você. Não para esconder, mas para proteger. Essa cortina simboliza o cuidado divino. Nada que não seja paz tem permissão para atravessar. Nenhum ruído interno, nenhuma lembrança, nenhuma sombra. Do outro lado está o mundo. Aqui dentro, apenas a presença de Deus. O silêncio se aprofunda. O corpo começa a perder a rigidez. As mãos relaxam, os olhos pesam, o coração repousa. O sono começa a se aproximar, não mais como inimigo, mas como bênção. Você percebe que o medo da noite perdeu o poder, porque quando o Espírito de Deus ocupa o ambiente, até o som do silêncio se torna santo. É o som da criação descansando em seu Criador. Sinta. Este é o momento em que o céu toca a terra dentro de você. O Espírito Santo está movendo o invisível, equilibrando o que parecia instável, trazendo alívio para o que pesava há tanto tempo. Agora, o silêncio se transforma em canção,
mesmo sem melodia. A alma entende que está segura. Nada precisa ser dito, nada precisa ser feito. Apenas estar, apenas descansar. Enquanto você se entrega, a presença divina cobre tudo. A noite não é mais escura, ela é sagrada. Cada segundo desse silêncio é uma prece viva. E o próprio Deus é quem responde com paz. Durma, o céu está de guarda, a noite é dele. Você pertence à luz. Palavra, final de descanso e cobertura. Agora, enquanto o silêncio permanece, a presença de Deus começa a te envolver completamente. Não há mais espaço para o medo, porque a paz tomou forma ao seu redor. É como se o ar estivesse mais leve, como se o tempo tivesse desacelerado para que o seu coração pudesse ouvir o que o Senhor está dizendo agora, no íntimo do seu ser. Eu estou aqui. Você está seguro. Essa não é uma promessa distante. É uma realidade que se manifesta neste instante. A cada batida do seu coração, o amor de Deus reafirma o que a sua mente às vezes esquece. Você nunca esteve sozinho. A mesma presença que te sustentou durante o dia, agora te cobre durante a noite. Nenhuma sombra se aproxima. Nenhuma força contrária atravessa o limite do cuidado divino. Enquanto você ouve essas palavras, imagine um manto de luz descendo sobre você. Ele começa pela cabeça e vai se espalhando lentamente pelos ombros, pelo peito, pelas mãos. Essa luz é o Espírito Santo, repousando sobre o seu corpo, purificando os pensamentos, dissolvendo as tensões, afastando qualquer resquício de medo. Onde essa luz toca, o mal desaparece. Onde ela repousa, nasce descanso. Sinta o calor suave dessa presença. Ela não é física, mas é real. Ela invade a alma e traz ordem ao que estava caótico. É Deus dizendo sem palavras: o que você não podia controlar, eu já controlei. O que você temia, eu já venci. Agora descanse, porque eu cuido de você. A noite foi feita para o repouso, e o repouso é uma forma de adoração. Quando você entrega o corpo ao sono e a mente à paz, está dizendo a Deus: eu confio. E confiar é o ato mais poderoso da fé. Porque quem confia não luta contra o medo, apenas repousa no amor que já venceu tudo. Agora imagine o seu quarto sob a guarda do céu. Há anjos posicionados em volta, discretos, silenciosos, mas presentes. Um à porta, outro à janela, outro aos pés da cama. Eles não dormem, não se cansam e não se distraem. Estão ali porque Deus os enviou para te guardar. O ambiente está cercado por uma presença protetora. O ar se torna leve. O som ambiente se mistura à tranquilidade do espírito. Você pode respirar fundo. Está tudo sob controle. E enquanto o corpo relaxa, algo acontece na alma. Aquele nó no peito começa a se desfazer. O peso nos ombros some. O coração, antes inquieto, agora pulsa em harmonia com o ritmo da paz. É o Espírito Santo restaurando o que o medo tentou quebrar. A presença de Deus não apenas te protege, ela te reconstrói. Ele sussurra no seu íntimo: acalma-te, eu sou, eu cuido, eu velo, eu te guardo. Essas 4 palavras são o fundamento da sua segurança. Quando você acordar amanhã, lembre-se disso. A paz que agora te envolve não vai embora com o amanhecer. Ela vai te acompanhar ao longo do dia. Agora respire fundo mais uma vez. Solte o ar lentamente. Sinta o corpo inteiro repousar na cama. Entregue. A mente desacelera. Os pensamentos se apagam como velas que se apagam suavemente, uma a uma. O ambiente já não tem o mesmo peso. Ele foi transformado pela presença divina. O medo da noite perdeu seu poder. Os pesadelos não têm mais autorização para se aproximar. A escuridão foi coberta pela luz,
E essa luz é o próprio Deus. Você está guardado. Você está seguro. Você está em paz. Enquanto o sono se aproxima, sinta que é como se o próprio Senhor passasse a mão sobre a sua cabeça e dissesse: eu te guardo, eu te abençoo, eu te concedo descanso. Essas palavras ecoam dentro de você, descendo até o coração, onde tudo se torna calmo e leve. Durma e permita que o Espírito Santo te conduza ao lugar onde nenhuma preocupação pode te seguir. O amanhã não precisa da sua vigília. Deus já está lá. Apenas entregue o hoje. O corpo vai dormir, mas a alma será cuidada. A paz que te cobre agora é eterna. Nada pode separá-lo dela. Nenhuma força humana, nenhuma sombra, nenhum temor. Porque quando Deus cobre alguém, Ele não apenas protege, Ele habita. O Senhor está na casa. O Senhor está no silêncio. O Senhor está em você. E onde o Senhor está, o mal não entra. Agora durma. O céu está de guarda, o amor está presente, e o que antes era medo, agora é descanso. Deus te abençoe. Ato de fé e encerramento. Indutor de sono. Agora que o seu coração está calmo e a mente em paz, este é o momento de selar tudo o que Deus fez nesta noite. A oração não termina aqui. Ela continua dentro de você. Cada palavra que você ouviu foi uma semente plantada na alma. E a presença do Espírito Santo vai regar essa semente até que ela se torne descanso verdadeiro. A paz que você sente agora não é uma emoção passageira. É um estado espiritual. Ela vem do próprio Deus, e nenhuma força contrária pode roubar o que o Senhor depositou em você. Por isso, neste instante, faça um ato simples, mas profundamente espiritual. Declare com a boca e com o coração: eu durmo sob a proteção de Deus. Essas palavras não são apenas um comentário, são uma confissão de fé. Cada vez que você declara isso, o céu responde. É como se uma muralha invisível de luz se erguesse ao seu redor, fechando as portas para o medo, para os pesadelos e para tudo o que tentou tirar o seu descanso. Agora, em silêncio, pense em tudo o que te preocupava antes dessa oração. Os pensamentos que vinham e iam, as imagens que perturbavam, o medo de dormir e acordar sob tensão. Veja tudo isso se afastando lentamente, como fumaça que o vento leva para longe. Nada disso te pertence mais. O que te cobre agora é o amor que não falha. Respire fundo. Inspire devagar. Conte até 4 e solte o ar lentamente. Sinta o corpo afundar no colchão. Leve, entregue. Cada músculo relaxa. Cada batida do coração encontra ritmo no compasso da paz. O ambiente está completamente transformado. O ar parece mais puro, mais suave, quase sagrado. Isso é a presença de Deus preenchendo cada espaço ao seu redor. Agora, imagine que há uma luz suave vinda do alto. Ela desce sobre você como uma névoa de tranquilidade. Essa luz envolve seus ombros, cobre o peito, chega até os pés. É uma luz viva, silenciosa e constante. Nenhum mal atravessa essa luz, porque ela é o próprio reflexo da presença divina. Sinta-se coberto por ela. É o escudo invisível do Senhor. Enquanto essa presença te envolve, Deus sussurra ao seu coração: não temas, eu cuido do teu sono. Eu guardo o teu corpo. Eu protejo o teu espírito. Enquanto você descansa, eu trabalho. Enquanto você dorme, eu vigio. Essas palavras são como promessas sendo escritas dentro de você. Nada do que está acontecendo aqui se perde. Deus transforma cada segundo dessa oração em restauração real, mental, física e espiritual. Agora, se você sente essa paz, faça algo que sela espiritualmente o que Deus está fazendo. Escreva nos comentários: eu durmo sob a proteção de Deus. Quando você escreve isso,
não está apenas participando de um vídeo. Está afirmando diante de si mesmo e diante do céu que o medo perdeu o poder. Está dizendo que o seu descanso pertence a Deus e que o inimigo não tem mais acesso à sua mente durante a noite. Esse é o seu ato de fé. Uma confissão simples, mas cheia de autoridade espiritual. E se, enquanto você dorme, alguém que também sofre com insônia, medo ou pesadelos precisar de paz, esta oração se tornará uma ponte para eles também. Porque a palavra de Deus não para onde começa. Ela alcança onde é necessária. Agora, não há mais o que temer. A noite está consagrada. O ambiente está guardado. O Espírito de Deus está presente. Tudo o que resta é descansar. Feche os olhos. Respire novamente. Sinta o corpo ceder completamente ao descanso. Nada mais exige o seu esforço agora. Nenhuma preocupação precisa da sua atenção. Nenhum ruído interior precisa ser ouvido. O silêncio, antes pesado, agora é abrigo. A escuridão, antes assustadora, agora é manto. Porque a luz do Espírito Santo brilha dentro de você, mesmo quando os olhos se fecham. Enquanto o sono chega, imagine o próprio Deus colocando a mão sobre o seu peito e dizendo: meu filho, dorme em paz, eu te guardo, eu te renovo. Amanhã, quando os teus olhos se abrirem, o novo dia já estará abençoado. E assim será. Porque o mesmo Deus que te acompanhou até aqui é o mesmo que vai velar o teu descanso até o amanhecer. Durma tranquilo. O céu está em silêncio, mas é o silêncio da proteção. Os anjos estão ao redor, mas é a quietude da guarda. A noite já não tem poder. O medo perdeu o nome. Você está nas mãos do Deus vivo. Agora durma, respire, descanse. Você está seguro. Você está em paz. Você está coberto pela presença que nunca dorme. Deus te abençoe.